eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Olá, pessoal! O Andarilho está de volta e hoje sob o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, trazendo para vocês Crônicas Cariocas, onde nós vamos falar sobre alguns autores muito importantes que falaram sobre o cotidiano do Rio de Janeiro. Mas o objetivo não é ficar falando sobre a vida ou ficar contando as obras tintim por tintim, é que vocês possam conhecer um pouco desses autores e tenham a curiosidade de vocês mesmos irem atrás, conhecer a obra e conhecer cada vez mais a cultura do nosso estado, do Rio de Janeiro. E para começar, nós vamos falar daquele que falou da alma carioca, a alma das ruas, João do Rio. João do Rio falou sobre muita coisa do espírito carioca, mas falava principalmente das ruas. Ele nasceu em 1881. Ele era filho de um professor de matemática, o senhor Alfredo, e da dona Florência, que era uma dona de casa. Mas muito cedo, o menino começou a trabalhar na Gazeta de Notícias, por indicação de Nilo Peçanha. Mas antes, ele tinha tentado entrar no Itamaraty, mas foi diplomaticamente recusado. Sabe por quem? Pelo Barão do Rio Branco, que diz que lá não se trabalhava alguém que era gordo, amulatado e homossexual. Mas João do Rio deixou muitas obras. Uma das principais foi uma que falava sobre as religiões do Rio. Nessa obra, que ele foi publicando lá na Gazeta de Notícias, ele fez um verdadeiro jornalismo investigativo, onde ele falava principalmente das religiões que existiam na pequena África do Rio de Janeiro, tornando-se depois uma grande fonte de estudo para estudos sociológicos e antropológicos. Mas João do Rio falou principalmente da alma do carioca, principalmente da sua rua. João do Rio criou uma fórmula que ficou depois conhecido como coletânea de contos. Alguns dizem que era apenas para poder vender as suas obras, mas João do Rio reunia contos que tivessem o mesmo sentido e colocava um título que tivesse a ver com o todo daquela obra. Dentro da Noite, conto de João do Rio. Certa vez estava eu dentro do trem, caminhando em direção ao subúrbio. O trem sempre com seus barulhos costumeiros, passando de estação em estação. Quando de repente estava eu lá e vi Rodolfo. Estava parado num canto do trem. Eu sabia do caso que tinha acontecido. Ele havia terminado o seu romance com Clotilde. Clotilde, moça tão bonita, mas estava magra, pálida, havia perdido toda a beleza de sua vida, toda a juventude. Tinha sido um noivado longo e agora Rodolfo, sem mais nem menos, simplesmente desistira de casar, deixando a pobre da menina totalmente desiludida. Naquele trem, o chacoalhar de pessoas só fazia eu me aproximar cada vez mais do Rodolfo. Até que cheguei próximo. Ele tomou um susto e me reconheceu. Justino, como está? Tenho andado a te saber de tuas histórias. Tenho andado bem. E tu, companheiros, como andas? O homem, sem mais nem menos, começou a me contar todas as suas desgraças. Caro amigo, estou a cada dia mais triste neste chacoalhar de trens. Sabestes que eu terminei meu noivado com Clotilde? Fiquei sabendo, chegou aos meus ouvidos, mas eu não sabia de tal motivo, já que Clotilde era uma moça tão bonita, tão bem apessoada. O rapaz foi me revelando todos os pormenores. Rodolfo contou que era o mais apaixonado por Clotilde, a mais bela moça de todo aquele bairro. Mas um dia, estava ele a esperando quando Clotilde apareceu. Estava com um decote, deixando revelar os seus ombros muito macios e brancos. Amigo Justino, eu não pude resistir. Quando olhei,
aquele colo tão bonito, me dava uma fúria, um nervo, um calor que me subia. Eu não conseguia me aguentar, mas naquele primeiro encontro resolvi respeitar toda a castidade que ali se apresentava. Em outro momento, quando estava no baile, encontrei a linda Clotilde. Ela já estava com a manga esvoaçante, translúcida, deixando mais uma vez transparecer seu colo bonito. Não resisti. Peguei um alfinete e toda vida que me aproximava dela, espetava a moça com aquele alfinete. Ela dava um grande grunhido e eu continuava. Não tinha uma vez onde eu não me aproximasse da bela Clotilde, onde eu não sentisse o cheiro que vinha de seu colo. E mais uma vez pegava o alfinete e eu não tinha como resistir àquela fixação. Com aquele alfinete eu ia rasgando a pele da bela Clotilde. Toda vida que me aproximava tinha que espetar-lhe. Foi tão problemática essa minha relação que a Clotilde não aguentava mais a minha presença. Tive que deixar a moça e acabar com todo o relacionamento. O noivado ali se acabou. Eu não resistia a cada vez que eu chegasse próximo dar uma alfinetada na Clotilde. Mas, homem, que história é essa? Nunca vi tamanho vício. Pois é, amigo, me tornei nesta situação. Não podia enxergar Clotilde em nenhum lugar. Quando, de repente, foi se aproximando a próxima estação. Quando lá chegou, o Rodolfo, sem mais delongas, despediu-se, saiu apressadamente. E assim foi a história de Clotilde e Rodolfo. Este é um trecho que fala de A Rua, justamente que João do Rio escreveu, falando da tão amada rua para ele. A rua. Eu amo a rua. A rua? O que é a rua? Os dicionários só são considerados fontes fáceis de completo saber por aqueles que nunca o folhearam. Abri o primeiro, abri o segundo, abri 10, 20 enciclopédias, manuseei em folhos especiais de curiosidade. A rua era apenas para eles um alinhado de fachadas por onde se anda nas povoações. Ora, a rua é mais do que isso. A rua é um fator da vida das cidades. A rua tem alma. Em Benares ou Amsterdã, em Londres ou Buenos Aires, sobre os céus mais diversos, nos mais variados climas, a rua é a agasalhadora da miséria. Os desgraçados não se sentem de todo sem o auxílio dos deuses, enquanto diante dos seus olhos uma rua abre para outra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis da arte. A rua é generosa. O crime, o delírio, a miséria não a denunciam a ela. A rua é a transformadora das línguas. A rua continua matando os substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários as palavras que inventa. Criando o calão é o patrimônio clássico dos lexos futuros. A rua resume para o animal civilizado todo o conforto humano. Dá-lhe luz, luxo, bem-estar, comodidade e até impressões selvagens no adejar das árvores e no trinar dos pássaros. A rua nasce como homem, do soluço, do esparmo, assoou o humano na argamassa do calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaltivo de muitos seres. E a vez de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para as fronteiras, cantarem, cobertos de suor, uma melopeia, tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e é por isso a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. A rua criou todos os blagues, todos os lugares comuns. Foi ela que fez a majestade dos rifões, dos brocardos, dos anexins, e foi também ela que batizou o imortal Calino. Sem o consentimento da rua, não passarão os sábios, os charlatões, que lisonjeiam, que lhe resumem a banalidade, são da primeira ocasião defeitos e soprados, como bolas de sabão. A rua é a eterna imagem da ingenuidade. Comete crimes, desvaria a noite, treme com a febre dos delírios. Para ela, como para as crianças, a aurora é sempre formosa. Para ela, não há o despertar triste. Quando do sol desponta ela, abre os olhos esquecida das próprias ações. É no encanto da vida renovada, no chilear dos passareados, no embalo nostálgico dos pregões. Tão modesta, tão lavada,
tão risonha que parece papagaguear com o céu e com os anjos. A rua tem muitas profissões, tem muitos vendedores, tudo se vende na rua, vende-se livros, vende-se de tudo. Mas também tem muita miséria. Mas também tem mariposas na rua, estivadores. Mas também na rua a fome é negra. E onde é que a rua termina? Muitas vezes a rua termina em crimes de amores. Este é um trecho que fala de a rua, justamente que João do Rio escreveu, falando da tão amada rua para ele. Em 1910, João do Rio entrou para a Academia Brasileira de Letras e ficou conhecido por ter sido o primeiro que usou o famoso fardão dos imortais. Em 6 de junho de 1921, João do Rio sofreu um infarte fulminante dentro de um táxi, voltando para sua casa. Não teve tempo nem de ser socorrido, mas deixou muitas crônicas que fizeram parte da alma do carioca e formaram quem é a nossa cultura, a nossa identidade. Esse é apenas o início do Crônicas Cariocas. Vamos contar muito mais histórias. Tudo vai ser feito em 3 partes. Aguardem que nós vamos ter autores muito interessantes vindo por aí. Então dá logo o seu joinha e se inscreve no canal, porque o Andarilho quer contar muito mais histórias. Então, até as próximas Crônicas Cariocas, pessoal! Vou abrir alas que eu quero passar, vou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Vou abrir alas que eu quero passar, vou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar.